Olá, obrigado por teres clicado na aula de Matemática Online e hoje vou falar sobre funções. Existem muitos conceitos que podem ser falados, podem ser abordados, nomeadamente funções pares e funções ímpares. Se eu colocar aqui três gráficos, nós conseguimos verificar algumas semelhanças. Isto é, estes três gráficos são simétricos em relação ao eixo do y. Não é? Temos então aqui o eixo OY. Tá bem? Este eixo vertical e este gráfico laranja que aqui está, ele é simétrico. É como se o eixo OY fosse então o espelho desta função. Então isso significa que se eu tiver aqui o valor, vamos imaginar aqui o número 2, deste lado eu tenho o menos 2 e o que é que acontece? As imagens destes objetos, do 2 e do menos 2, são iguais. Não é? A imagem do 2, a imagem nós identificamos no eixo do y e o objeto no eixo do x, no eixo das abscissas. Então, as imagens dos objetos 2 e menos 2 são iguais. O mesmo vai acontecer com estas duas funções que tem aqui também. Tá bem? Então, se eu considerar aqui também dois valores, vamos imaginar o 1 e o menos 1, as suas imagens também são iguais. Ou seja, objetos simétricos têm a mesma imagem. E o mesmo acontece nesta última função que aqui está. Tá bem? Também é simétrica em relação ao eixo do y. Isto quer dizer que as funções em que os objetos são simétricos e têm a mesma imagem, nós dizemos que se tratam de funções pares. Ok? Função par. Uma função par é uma função em que objetos simétricos têm a mesma imagem. Tá bem? Temos aqui também, por exemplo, vamos considerar aqui o menos 4 e o 4. Então, nós identificamos que se trata da mesma imagem. Ok, escrita em linguagem matemática, como é que nós podemos escrever isto? Dizemos que uma função é par quando uma função f é uma função par se e só se, ou seja, apenas se acontecer o seguinte: para todo o x pertencente ao domínio, o menos x também pertence ao domínio e as imagens do x e do menos x são iguais. Só desta forma é que nós podemos dizer que estamos perante uma função par. Tá bem? Por vezes, quem está a iniciar o estudo de funções acha esta linguagem aqui um bocadinho estranha, tá bem? Mas vamos ter de nos habituar. Temos de conseguir ler o que aqui está. E aqui diz que para todos os x que pertencem ao domínio, okay, o menos x também pertence ao domínio e as imagens do x e do menos x têm de ser iguais. Exatamente aquilo que eu expliquei aqui neste... Vou ver estes gráficos, não é? O x, vamos considerar este 1 como sendo o x, logo o menos x será este valor aqui, tá bem? Podemos apagar e tudo para não ter aqui estes valores, o 1 e o menos 1. Então, se este for o x, o menos x também faz parte do domínio da função e os seus valores são exatamente iguais. Ou seja, este valor aqui, a imagem, é o f de x. E esta aqui é também o mesmo, porque o menos x também dá o mesmo valor. Então, é a imagem do menos x. Como têm imagens iguais, nós dizemos que se tratam de funções pares. Para entender aqui um pouco melhor, vamos ver aqui três exemplos de como é que nós podemos verificar se uma função é ou não par. Então, uma primeira função que nós vamos considerar como sendo 2x². E eu quero analisar se esta função é par ou não. Ok, então vamos considerar aqui o conceito de função par, que acabamos de ver. E agora o que é que nós vamos ter de analisar?
Ora, eu já tenho aqui o f de x, que é 2x ao quadrado. Então eu vou ter de analisar o f de menos x. Então eu vou escrever f de menos x, ou seja, vou substituir o x da minha função por menos x. Tá bem? É da mesma forma que se eu quisesse calcular o f de 1, eu teria que fazer 2 vezes 1 ao quadrado. Não é? Nós substituímos o x pelo 1, daria 2. Então, neste caso, eu vou substituir por menos x, porque eu quero, já tenho aqui a imagem do objeto x, e eu agora quero descobrir a imagem do objeto menos x. Então, nesse caso, nós vamos obter 2 menos x ao quadrado. Agora, nós sabemos que quando o expoente é par, esse número vai ficar positivo, correto? Ou seja, este menos que aqui está, eu posso fazê-lo desaparecer, tá bem? Então, isso significa que nós vamos obter 2x ao quadrado, que é exatamente igual à imagem do f de x. Então, como o f de x e o f de menos x têm a mesma imagem, deu o mesmo resultado, então eu posso considerar, posso afirmar que esta função f é par. Ok? Esta função f é par. Outro exemplo. Fx ao cubo menos 1. Ok? Fazemos exatamente a mesma coisa. Vamos determinar a imagem do objeto menos x, tal como está na definição. Então, neste caso, nós vamos obter menos x ao cubo menos 1. Ora, neste caso aqui, o expoente já é ímpar. Então, vamos fazer aqui à parte. Ora, menos x ao cubo é a mesma coisa que menos x vezes o menos x vezes o menos x. Considerando aqui as propriedades das multiplicações, menos com menos é mais, e com o outro menos será menos, e x ao cubo. Ou seja, significa que menos x ao cubo é menos e o x ao cubo. Então, é equivalente a escrever isto que aqui está. Que, olhando agora para os resultados obtidos, são diferentes. O x ao cubo menos 1 é diferente de menos o x ao cubo menos 1. Este aqui tem o sinal de menos. Então, como as imagens dos objetos x e menos x são distintas, então eu vou dizer que a função f não é par. Ok? A função não é par. Um outro exemplo. X mais 2 sobre x ao quadrado. Fazemos exatamente a mesma coisa. Vamos ver qual é a imagem do objeto menos x. Então vamos obter menos x mais 2 sobre menos x ao quadrado. No numerador não há muito a fazer. No denominador vamos escrever x ao quadrado, não é? Porque menos x ao quadrado é a mesma coisa que o x ao quadrado. Tal como fiz aqui na primeira situação, ou posso fazer aqui também os cálculos. Ou seja, será menos x vezes o menos x. Ora, o menos com menos vai-me dar mais x ao quadrado. E então, claramente que as imagens dos objetos x e menos x são também distintas. Então, quer dizer que esta função não é par. Ou seja, para ser uma função par, eu tenho de fazer estes cálculos e tenho de comprovar que os resultados que nós vamos obter, as imagens dos objetos x e menos x, têm de ser iguais. Só desta forma é que estamos perante uma função par. Além de funções pares, nós podemos também ter funções ímpares. Okay? Vamos considerar aqui este gráfico, a representação gráfica de uma função, que também podemos considerar como sendo a função f. Então, no caso de termos funções em que a reflexão de centro 0, 0 origina o próprio gráfico, nós dizemos que são funções ímpares. O que é que isso quer dizer? Isso significa que, se nós tivermos objetos simétricos, vamos considerar aqui dois objetos, o 2 e o menos 2. São objetos simétricos. Têm de ter também imagens simétricas. Ok? Então, se aqui for o 3, aqui tem de ser o menos 3. E isso é aquilo que nós consideramos uma função ímpar.
Tá bem? Então, nós temos aqui o f de 2, em que a sua imagem é o 3. E temos o f de menos 2, em que a imagem é menos 3. Ou seja, temos objetos simétricos e as suas imagens também são simétricas. Tá bem? Isso significa que foi feita uma reflexão de centro 0, 0, a origem do referencial. Tá bem? Então, o eixo, o centro, o 0, 0, é o centro de reflexão. Tá bem? Então, esta função é considerada uma função ímpar. Temos também aqui um outro exemplo. Esta função, temos a mesma coisa. Tá bem? Então, o centro, a origem do referencial, acaba por ser aqui o centro de reflexão de todos os pontos da nossa função, do gráfico da nossa função. Então, se aqui for, vamos imaginar o 3, e este valor aqui como sendo também o 3, então, neste caso, aqui o menos 3 daria origem ao menos 3. Então, vamos ter que o f de 3 é igual a 3 e o f de menos 3 é igual a menos 3. Lá está. Objetos simétricos, imagens simétricas. Matematicamente, como é que nós vamos escrever isso? Nós dizemos que uma função é ímpar se e só se para todo o elemento que pertence ao domínio da função f, o menos x também pertence ao domínio e o f de x é igual a menos f de menos x. Está bem? Então, significa que objetos simétricos originam também imagens simétricas, o f de x e o menos, não é? Simétrico. Podemos também escrever em alguns manuais ou alguns professores acabam por adotar também a escrita deste modo. Menos f de x igual a f de menos x. Tá bem? Isto é exatamente a mesma coisa. O que nós estamos a fazer é, no fundo, trocar de membro aqui o sinal de menos, mas representa exatamente a mesma coisa. Então, quando nós queremos verificar se trata ou não de uma função ímpar, nós vamos ter de fazer esta análise, porque nem sempre nós temos o gráfico das funções para poder fazer logo a conclusão. Neste sentido, vamos aqui analisar também 3 exemplos para ver se trata ou não de uma função ímpar. Se nós tivermos a função menos 5x ao cubo e quisermos verificar se é ou não uma função ímpar. Então, a nossa definição de função ímpar é esta que aqui está, não é? Para qualquer x pertencente ao domínio, o menos x também pertence ao domínio e o f de x tem de ser igual a menos f de menos x. Então, para isso, vamos começar por determinar a imagem do objeto menos x. Ora, é fazer o menos 5 menos o x ao cubo. Vimos que o x ao cubo, até na função par, que há pouco vimos o exemplo, nós já sabemos que o menos x ao cubo é a mesma coisa que menos e o x ao cubo. Não, o menos não fica ao cubo, não é? Isto vai originar um valor negativo. Então, nós vamos ter menos 5 e vamos ter menos x ao cubo. E agora o menos com menos vai dar mais 5x ao cubo. Ok, ótimo. Já temos então a imagem do objeto menos x. Agora podemos fazer o simétrico dessa imagem, ou seja, menos o 5x ao cubo, que nos vai originar o valor de menos 5x ao cubo. E então agora só temos de olhar para a função inicial, que tem o objeto x tem a imagem menos 5x ao cubo, e olhar para a imagem desta última que nós acabamos de determinar, que é menos 5x ao cubo também. Elas são idênticas, são iguais. Então podemos dizer que a função f é ímpar. Está bem? Porque cumpre a definição de função ímpar. No caso de termos a função x ao quadrado mais 5. Então, se nós fizermos a imagem de menos x, ou seja, do objeto menos x, nós podemos, eu aqui fiz em separado.
Se quisermos, também podemos fazer tudo junto, logo ao mesmo tempo, não é? Não tem qualquer problema. Então, neste caso, ficaria menos, e agora teria que fazer o f de menos x. Ficaria menos x ao quadrado mais o 5. Também eu estou a colocar um menos, que é este menos que aqui está, e agora dentro de parênteses o f de menos x. Está bem? É a mesma coisa que calcular em separado. Então, neste caso, vamos obter x ao quadrado, porque menos x ao quadrado é x ao quadrado, já vimos isso anteriormente, e vamos obter menos x ao quadrado menos o 5. Utilizando aqui a propriedade distributiva, vamos obter isto. E então, olhando para a minha função original, o f de x, e para menos f de menos x, nós verificamos que temos aqui valores diferentes. Logo, a função f não é ímpar. Ótimo. Uma última função, x mais 2 sobre x ao quadrado. Então, fazendo exatamente os mesmos cálculos, nós vamos obter o seguinte: menos x mais 2 sobre menos x ao quadrado. Ora, nós já sabemos que menos x ao quadrado é o x ao quadrado. E agora temos este sinal de menos aqui antes da fração. Funciona como uns parênteses, ou seja, nós podemos fazer aqui a distributiva do sinal de menos e obter x menos 2 sobre x ao quadrado. Mais uma vez, é diferente da minha função original, porque aqui está um sinal de mais no numerador e agora temos um sinal de menos. Logo, a nossa função f não é ímpar. Está bem? Poderão estar a pensar agora, então, se não é ímpar, a função é par. Não, isso não é verdade. Nós teríamos de verificar, através da definição, se é par. Está bem? No caso de uma função não ser par, não significa que é ímpar. E no caso de não ser ímpar, não significa que seja par. Nós temos de fazer a análise, está bem? Através da definição e verificar se os objetos são iguais, são simétricos, né? Tal como a definição sugere. Também espero que tenha sido claro, que vocês tenham conseguido entender o conceito de função par, função ímpar, através também destes exemplos, e agora é aplicar nos diversos exercícios que tiverem, tá bem? Não se esqueçam de subscrever o canal, acionarem o sininho, ver as novidades, deixem o vosso comentário, partilhem, tá bem? Obrigado por assistirem.